Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Queridos, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, dar uma dica aqui muito importante sobre a colocação pronominal, que é onde você vai colocar aquele pronome oblíquo átero, né? Me, te, se, nos, vos, o, a, ilê, ou plural, os, as, ilhês. Tudo bem? Antes de mais nada, pessoal, peço aí para que você faça já a sua inscrição aqui no canal e acompanhe todas as nossas dicas diárias aqui e também as nossas lives toda quarta-feira, uma aula ao vivo aqui, tá, pessoal, às 8 horas da noite. Queridos, vem que vem aqui. Pessoal, olha só que interessante esta questão. Diante das injustiças cometidas ali, ele jamais, aí você vai ter que colocar um pronome se ali. Como é que você diria? Ele jamais se calou ou ele jamais calou-se? Ou tanto faz? Primeiramente, pessoal, você tem aqui um verbo, né? E você pode colocar o pronome oblíquo átero em 3 lugares. Você pode colocar o pronome na frente do verbo. Quando você coloca o pronome na frente do verbo, você tem o nome de próclise. Por exemplo, não se misture. Não se misture com essa gentalha. Esse se antes do verbo, isso é o que a gente chama de próclise. Ele pode estar no meio do verbo e nós vamos chamar de mesóclise. Por exemplo, de, lhe. A verdade? Esse lhe está no meio do verbo e se é a mesóclise. E ele pode estar depois do verbo também, que é a ênclise. E aí você vai ter aqui na ênclise o pronome depois. Faça-me um favor. Inscreva-se no canal. É o pronome depois do verbo. Então, o pronome antes tem o nome de próclise, no meio mesóclise e depois é a ênclise. Há alguns casos, pessoal, em que você é obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Professor, quais são os casos em que eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo? Não tem como a gente falar disso aqui numa dica de 1 minuto, mas aqui no canal ainda tem uma aula de colocação pronominal, inteirinha, completinha, tá, pessoal? E aí, quais são os principais fatores de próclise? Aqueles que mais caem em prova. Pode gravar, ó. Nariz. Nariz são os principais fatores de próclise. Como assim, professor? Pessoal, quando você tiver palavras negativas, como não, nunca e jamais, você precisa colocar o pronome antes do verbo. Advérbios, claro que esse nariz é um nariz diferente, né? Com 2 i's e com s. Os advérbios são fatores de próclise. Os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas também vão funcionar como fatores de próclise, tudo bem? Então, diante das injustiças cometidas ali, ele jamais, o jamais, pessoal, é uma palavra negativa, ele é um advérbio. Então, o ideal seria você colocar esse pronome antes do verbo, beleza? Não pode ser colocado depois, tudo bem? E aí, pessoal, ele vai colocar na letra A obrigatoriamente antes, mas com o hífen não. Você não vai colocar o pronome antes com hífen, né? Imagina. Você vai colocar antes e não vai colocar nada de hífen. Por isso que o gabarito ali, com certeza, é a letra B de bola. Você só vai colocar antes ali. Tudo bem? Então, esses aqui são os principais fatores de próclise. Palavra negativa, não, nunca, jamais. Os advérbios, hoje, amanhã, depois, aqui.
Beleza? Pronome relativo, né? Normalmente aparece o que ali, o qual, certo? Pronomes indefinidos, né? Aquela palavra vaga com sentido genérico, tudo, nenhum. Olha aquele versículo da Bíblia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que esse me tem que estar antes do verbo obrigatoriamente? Porque tem um tudo ali que é um pronome indefinido. Pronome interrogativo, né? Olha a música. Quem me chamou? Você tem que colocar o pronome antes. E as conjunções subordinativas, com certeza. Espero que você já esteja inscrito no canal e que você esteja acompanhando todas as nossas aulas aqui. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.